Fala, meu querido, fala, minha querida, mais uma aula aqui para vocês, mais conteúdo maravilhoso, conteúdo bom para que você possa utilizar em todo e qualquer vestibular. Isso inclui o Enem. A aula agora é de transporte ativo, focando em bomba de sódio e potássio. Vamos embora? Apertem os cintos, pau na moleira, meu querido, minha querida. Antes de trabalharmos bomba de sódio e potássio, a gente precisa dizer que ela está dentro de uma grande classificação em citologia, que são os transportes ativos. E o que seria um transporte ativo? Transporte ativo é todo aquele que vai ocorrer contra um gradiente de concentração, por assim dizer, aqui no ensino médio, para que você possa entender mais e melhor e aplicar isso em provas de vestibular. Como assim contra um gradiente de concentração? Na última aula, e por favor, escutem, assistam primeiro a aula diretamente de transporte passivo, para entender melhor essa aula de bomba de sódio e potássio, tá? Transporte ativo, ele ocorre contra um gradiente de concentração. Vimos no passivo difusão simples, facilitada e osmose, que elas acontecem cada qual dentro do seu, por exemplo, gradiente de concentração, do hiper para o hipo, ou seja, difusão simples e facilitada, e na osmose do hipo para o hiper. Mas, se os exemplos que eu dei lá no passivo ocorrerem contra um gradiente, a célula vai ter que hidrolisar ATP para gastar energia, para poder realizar. Quais as células que meu organismo se utiliza para eventualmente fazer, normalmente fazer e utilizar transporte ativo? São as células excitáveis. Células musculares, como por exemplo, a gente tem aqui uma célula muscular, linda, bonita, um músculo, os miócitos formando aí um feixe para formar um músculo. Sempre temos células secretoras, como as células secretoras endócrinas, vão liberar hormônios, e principalmente que eu vou me utilizar nessa aula de propagação do impulso nervoso em neurônios. A aula poderia acabar aqui, porque o conceito de transporte ativo é esse. Ocorre contra um gradiente de concentração. Você pega o gradiente de concentração dos passivos, se ocorrer contra, a célula tem que gastar energia para que venha produzir um determinado tipo de variação e fazer com que a substância seja transportada. Mas o foco é bomba de sódio e potássio. É um transporte ativo específico utilizado, por exemplo, nesses três tipos celulares que eu acabei de citar para você. Células musculares, células secretoras e células neuronais. Massa? Vamos embora então. Pau na moleira, meu querido e minha querida. Em se tratando de transporte através da membrana, onde existe essa bomba de sódio e potássio, muitas dessas células que eu acabei de citar, elas têm uma variação de carga. A membrana plasmática, então, possui um potencial elétrico. E o que seria esse potencial elétrico? Ele é gerado, essa diferença de cargas, essa DDP, é gerada por diferença de concentração de substâncias que tenham cargas. Por exemplo, aqui, o sódio e potássio. Lembra do macete? Cá dentro, maior concentração de potássio no meio intracelular, na rua, maior concentração de sódio no meio extracelular. Olha aqui, sódio no meio extra e potássio no meio extra, sódio no meio intra e potássio no meio intra. Tem essa diferença de concentração. E esta diferença de concentração, ela deve ser mantida para que haja um bom potencial elétrico na membrana e ela possa exercer, por exemplo, lá na musculatura, contração da musculatura. Lá nas células secretoras, liberação dos hormônios. E no neurônio, sempre deve manter-se essa variação de concentração para que ele sempre esteja disponível para a propagação do impulso nervoso. As comunicações, o funcionamento do tecido nervoso, seja ele do sistema nervoso central e periférico, tudo isso depende da manutenção desse potencial elétrico. É aí onde entra a bomba de sódio e potássio. Como assim? Veja, essas células excitáveis, as que eu havia citado anteriormente, e por favor, para assistir a essa aula, para que você entenda mais e melhor, se você assim puder, imprima esses slides e vá fazendo as correlações, vá colocando seus resumos e as indicações durante esse áudio ou esta aula que você está assistindo, beleza? Massa?
Então, imprima e fique aí escutando e assistindo a essa aula. Pois bem, para que essas células que eu citei, elas possam exercer suas funções, elas necessitam de potencial de ação, beleza? E elas precisam, depois do potencial de ação, voltar ao normal para que o potencial elétrico seja novamente atingido e elas voltem ao normal para que fiquem sendo excitadas todo o tempo e exerçam suas funções. Pois bem, anteriormente eu te coloquei as concentrações extracelulares de sódio e potássio e as intracelulares de sódio e potássio. Agora eu estou colocando os eventos que vão acontecer para que as células exerçam seus papéis. A célula secretora, a célula neuronal e as células endócrinas. A partir de agora, então, vou me utilizar de uma célula que está diretamente ligada à transmissão ou à variação de bomba de sódio e potássio, os neurônios, tá? Então, um neurônio, para que propague seu impulso nervoso, a gente tem que entender que esse potencial elétrico mantido, ele faz com que exista fora da célula cargas mais positivas, maior concentração de cálcio, e ela fica positiva fora, e maior concentração de cátions, e dentro ela fica negativa. Uma menor concentração de cátions, tá? Entenda que eu falei cálcio aqui no início, logo agora, mas ao invés de cálcio, são cátions, tá? Então eu tenho mais cátions fora do que cátions dentro. Então, fora da célula fica positivo, dentro da célula fica negativo, e o velho cá dentro, na rua. Maior concentração de potássio dentro, maior concentração de sódio fora. Pois bem, para que exista a transmissão do impulso nervoso, existe o potencial de ação. Ele é alcançado quando as proteínas, os canais de sódio abrem-se e o sódio que está em maior concentração fora, ele começa a entrar. Então tem um fluxo de sódio de fora para dentro. Isso é o potencial de ação que leva a uma despolarização. E o que é despolarizar? Em repouso estava polarizado, mais fora, menos dentro. Quando entra o sódio, por difusão facilitada, logo não gasta energia, despolariza, ou seja, onde estava positivo, torna-se negativo, onde estava negativo, torna-se positivo. Massa? Só que quando isso acontece, as cargas são alteradas e logo depois tem um potencial de repouso. No potencial de repouso, acontece a saída de potássio. Os íons potássio, que estão em maior concentração no meio intracelular, eles começam a sair, de novo por difusão facilitada. Ou seja, tanto o potencial de ação com a entrada de sódio, como o potencial de repouso, como saída de potássio, são dois exemplos de difusão facilitada. Quando o potássio sai, na realidade, onde estava anteriormente, aqui que estava com a entrada de sódio positivo, volta a tornar-se negativo, e onde estava negativo lá fora, volta a tornar-se positivo. Ponto. Ou seja, a propagação do impulso nervoso, o processo secretório ou da contração muscular foi feito assim. Inicialmente, potencial de ação despolariza com a entrada de sódio, depois potencial de repouso repolariza com saída de potássio. Porém, povo, prestem muito atenção que houve aí uma variação de cargas. Sódio que tinha muito fora, entrou um pouco, olha aqui em vermelho. Potássio que tinha muito dentro em azul, saiu um pouco, olha aqui em azul, fora. A bomba entra em cena agora. Vê que interessante. A bomba são proteínas que vão estar lá nessas membranas das células excitáveis que vão fazer com que as cargas voltem ao normal desde o início. Como assim voltar ao normal? Pega o sódio que havia entrado, põe para fora. Pega aqueles íons potássio que haviam saído e põe para dentro. Qual é a bronca disso tudo? Olhe só. Os íons sódio, quando haviam entrado, entraram poucos. Agora, quando eles vão voltar, 3 íons sódio aqui, eles estão indo de um meio de menor concentração para um meio de maior. Ou seja, como você viu comigo, na difusão facilitada, como o sódio é carga, é normal ele ir de onde tem mais para onde tem menos, difusão facilitada. Só que agora eles estão indo de onde tem menos para onde tem mais, contra um gradiente, gasta energia.
O mesmo acontece com o potássio. O potássio que estava em grande concentração dentro, na repolarização, ele saiu. Agora a bomba, quando for atuar, ela pega esses íons potássio que estão em menor concentração. Tá vendo aqui, ó? Eles que estavam fora e vão colocar para dentro. E isso é contra um gradiente de concentração. Também gasta energia. Essa ATPase, que é uma proteína, ela faz isso ao mesmo tempo. Ela pega 3 íons sódio, põe para fora, e ao mesmo tempo pega 2 íons potássio, põe para dentro. Veja que a quantidade de cargas positivas que está saindo é maior do que a quantidade de cargas positivas que estão entrando. Logo, tem mais cátion fora e menos cátion dentro. Ou seja, volta ao potencial inicial, que era o potencial de repouso, cargas em maior concentração de cátions fora, mais fora, cargas, menor concentração de cátions dentro, também fica negativo. Ou seja, o interior da célula tornou-se negativo porque a concentração de cátions fora é maior. Ou seja, nós voltamos ao patamar inicial, mais menos, mais cátions fora do que cátions dentro da célula. Para elucidar ainda mais, olha aqui. 3 íons sódio que haviam entrado no potencial de ação vão sair e 3 íons potássio que haviam saído durante a repolarização, eles vão entrar pela essa mesma proteína, a ATPase. Para elucidar mais e melhor, trouxe para você uma imagem do livro de Amabis e Marto, onde a mesma proteína está se utilizando de um potencial de ATP hidrolisado, para que ela pegue 3 íons sódio e coloque para fora contra um gradiente de concentração e pegue 2 íons potássio e coloque para dentro, indo contra um gradiente de concentração, como você viu anteriormente aqui, ó. Lembra, é o cá dentro na rua, maior concentração de potássio dentro. O potássio está voltando, está indo contra, gasta energia. Cá dentro na rua é maior concentração de sódio fora, 3 íons sódio estão voltando. Se está indo contra um gradiente, também gasta energia. Ou seja, você entendeu mais e melhor essa variação de cargas pelo impulso nervoso. Mas lembrem-se que esse potencial de ação que gera despolarização na entrada de íons sódio, potencial de repouso que gera repolarização com saída de íon potássio, acontece não só em neurônio, mas essa excitabilidade, esses fenômenos também vão acontecer nas células musculares e nas células secretoras. Pegue esse mesmo exemplo de propagação do impulso nervoso com a última participação da bomba de sódio de potássio. Lembra, não é a bomba de sódio de potássio que propaga. É a bomba de sódio de potássio que vai fazer com que aquelas cargas que foram alteradas durante a passagem do impulso nervoso, elas voltem ao normal. Aquele sódio que entrou, ele saia. Aquele potássio que saiu, ele entre. Ou seja, a bomba, ela regula um neurônio, ela regula uma célula secretora ou os tecidos musculares ao seu patamar de repouso inicial, para que estas células sempre estejam fazendo com que exista ou a contração muscular, ou a liberação de hormônios, ou ainda a transmissão do impulso nervoso pelos neurônios. Meus queridos, muito obrigado pela atenção. Tamo junto. Quando é a prova, amanhã. Quando é o treino, hoje.